O tema de hoje é um tema polêmico. Não é o que normalmente se ouve em cursos de noivos, em preparatórios. Em muitos lugares tem coisa muito séria, mas em muitos fica a dever, né? E o Padre Pio vai dar aqui a doutrina católica como ela é, pura e simples, e talvez pode doer para muitos ouvir algumas verdades. Não tem jeito. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que saber quais são os nossos deveres. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil e Portugal, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Você que está entrando pela primeira vez no nosso canal, saiba que todos os dias nós temos esse programa Padre Pio, que é colocado no ar às 6 horas da manhã, com uma história ou um ensinamento do Padre Pio espetacular. Eu queria até que você se inscrevesse, acionasse o sininho, e para que você faça isso, se você inscrever-se e acionar o sininho, você vai ser incluído na missa da próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira nós incluímos seu nome e as suas intenções. E as pessoas com quem você compartilhar também. Portanto, um apostolado maravilhoso que você pode fazer. Bom, Padre Pio, o casamento e as famílias numerosas. Olha, esse texto foi tirado de 3 fontes importantes. A primeira fonte é A Vinha do Padre Pio, de Czesław Ryska. É um polonês. Tudo indica que é um polonês, ou talvez seja um eslovaco, alguma coisa assim. O outro livro é O Padre São Pio de Pietrelcina, do Padre Marcelino Iazenzaniro, já longamente conhecido por nós. E Os Milagres do Padre Pio, do irmão Lawrence Mary. Esses 3 livros compuseram essa matéria que nós vamos ver, que é da maior importância. Da maior importância. Para muitos vai ser surpresa. Para muitos vai ser surpresa. Para muitos é para parar e pensar e ver como fazer. Se nós queremos ir para o céu, nós temos que conhecer a doutrina católica, ensinar o que ela, entender, aprender o que ela ensina, e através do Padre Pio nada melhor do que isso, e cumprir. Se não cumprir, não adianta nada. Diz, olha, eu conheço a doutrina católica, eu conheço o Padre Pio, tal coisa não pode fazer, tal coisa deve fazer, tal coisa é obrigatório fazer. Mas vamos deixar correr. Então, meu amigo, pode ser que você encontre com Deus aí, Deus diga, vamos deixar correr também, né? Aí você sabe o que vai acontecer. Padre Pio dava grande importância à vida familiar. Não poupava conselhos nem ajuda, nem evitava intervenções milagrosas para salvar uma família. Nós já temos vários casos do Padre Pio salvando famílias, porque ele gostava que era uma família numerosa, que às vezes tinha uma necessidade, e ele fazia um milagre para essa família. Isso se relacionava com a sua convicção de que a vida em família é muito mais difícil do que, por exemplo, a vida religiosa. Olha só, isso foi testemunhado pelo conselho que deu a Giovanna Rizzani, uma filha espiritual que teve o privilégio de assistir à morte do Santo Padre Pio. Vocês acho que lembram dela, né? Ela assistiu os últimos momentos do Padre Pio. Padre Pio a proibiu terminantemente de ingressar no estado religioso, motivando isso com as seguintes palavras. Olha o que ele falou para ela. Ela queria ser religiosa, queria ser freira, ele disse: Deus destinou a você o Calvário e não o Tabor. Olha só como as coisas começam a se configurar agora. Ou seja, ele vai dizer, a vida religiosa é o Tabor. Por quê? Quem está na vida religiosa tem tudo para ir para o céu, tem todas as condições de salvar, etc, etc. Não é a mesma coisa para quem não está na vida religiosa. Alguém pode dizer, mas hoje em dia está uma tal decadência que a pessoa ser religiosa é quase pior. Bom, isso é com cada um. Cada um. A gente pode ter um padre bom, um padre excelente, um padre péssimo, um padre ruim. Assim, a gente também pode ter religiosos espetaculares que buscam a santificação e outros que são relapsos, relaxados, né? Então ele diz, Deus destinou a você o Calvário e não o Tabor. A vida religiosa é o Tabor. No Monte Tabor, a gente procura a Deus.
encontra-o e vive em união com ele na oração e na contemplação. No Calvário, no entanto, encontra-se o sofrimento na crucificação em companhia de Jesus. Usando essas palavras, Padre Pio faz eco ao ensinamento de São Paulo aos Coríntios, dizendo-nos que para alcançar o paraíso, os casados precisam dividir-se entre Deus e as suas obrigações com o cônjuge, filhos, trabalho para sustentar a família, etc. Ou seja, é o Calvário. Né? Os que forem religiosos sabem que isso é assim, os que forem casados sabem que isso é assim também. Né? Essa obrigação com seus devidos afazeres torna a salvação dos casados um caminho mais laborioso que a vida religiosa. Ou seja, dentro do convento, do ambiente religioso, é muito mais fácil se salvar do que quem está fora e que tem que dividir as suas atenções com tudo isso aí, família, trabalho, subsistência da família, etc, etc. Educação dos filhos, que é complexo hoje em dia, principalmente hoje em dia. Por isso, no coração do Santo Padre Pio, as famílias numerosas tinham um lugar muito especial. Ele dizia a todos os casais que o matrimônio é para os filhos. E como dizem a Sagrada Escritura, os filhos são o dom do Senhor. Vai ficar um pouquinho mais apertante daqui para frente. Ele esperava que os matrimônios fossem formosamente coroados com muitos filhos para povoarem a terra e o paraíso. Olha como isso é o oposto dos dias de hoje, né? Onde muitos casais às vezes pensam muito mais em gozar a vida, vamos viajar, vamos ficar ricos, vamos ganhar dinheiro, depois a gente pensa em filhos, filho é para depois, etc. Tal. Aí tem outras opções, muitas vezes, né? Ao invés de um filho, arranja um animalzinho de estimação, tal. Nada contra o animalzinho de estimação, mas não pode esquecer da principal finalidade do matrimônio, ter filhos. Certo? Padre Pio dizendo isso. O matrimônio é para os filhos. E a Sagrada Escritura diz, os filhos são um dom do Senhor. Bom, consciente daquilo que ensinava as Sagradas Escrituras e a Igreja acerca do matrimônio, Padre Pio se recusava rotundamente a confessar quem não tivesse o propósito de gerar filhos. Ele considerava pecado isso, negando-lhes a absolvição. Quer dizer, o Padre Pio negava, quem tivesse propósito, não, para mim, não quero mais ter filhos. Vamos controlar a natalidade, etc. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso também. Não quero ter filhos. Não está cumprindo os mandamentos da lei de Deus, não está cumprindo o que ensina a doutrina católica a esse respeito. Não está. Padre Pio não absolvia. Eu disse que esse aqui não ia ser um vídeo simpático para muita gente, mas eu tenho a obrigação de dar a doutrina católica como ela é, e não mascarada, dizendo é mais ou menos, olha, tem casos que... Claro, existem exceções, existem casos complicados, às vezes um casal não pode ter filhos, é diferente, é totalmente diferente, em que condições não pode, por que não pode, aí era a hora de um confessor, de um bom diretor espiritual, orientar esse casal, né? Com a verdadeira doutrina da Igreja, e não passando a mão na cabeça também. Bom, então ele negava a absolvição. Nos conta um filho espiritual do Padre Pio o seguinte relato, ouçam isso. Na segunda confissão que fiz com ele, na primeira havia me mandado embora, olha só, e era filho espiritual, hein? Quer dizer, portanto, é uma pessoa que depois se converteu, mas na primeira confissão tinha sido mandado embora. Depois, na segunda confissão, depois de terminada a acusação dos pecados, o Padre Pio me perguntou, tem mais alguma coisa? Ele sempre fazia assim. Eu respondi que não, e ele, olhando bem para os meus olhos, perguntou, com sua esposa, você fez as coisas direito no santo matrimônio? Olá lá! Muito sério essa pergunta, hein? Não, padre, respondeu ele.
porque os médicos nos proibiram de ter outras crianças. Resposta do Padre Pio. E o que tem os médicos a ver com estas coisas? Gente, é muito puxado, né? Isso aqui é o oposto do mundo de hoje, é o oposto do mundo de hoje. Mas é a verdade perene e eterna. Tem conversa. Pergunta o Padre Pio, o que tem os médicos a ver com essas coisas? Aí ele respondeu, como é que era o nome dele aqui? Aqui não está dito o nome dele. Ele respondeu, os médicos disseram que poderia nascer um monstro. Então, olha, não tenho mais filhos porque pode nascer um monstro. Talvez por algum problema, algum defeito, alguma questão genética, pode ser. Padre Pio, sabe o que ele respondeu? E era isso que você merecia, gritou o santo. Você merecia ter um monstro. Vocês já pensaram que radicalidade na santidade? Alguém vai dizer, isso é radical demais, o que é radical não presta. Não, não. Ser radical no amor de Deus é muito bom. É indispensável. É indispensável. E mais uma vez afastou-me do confessionário. Olha quem conta. A gente vê que depois ele se converteu, porque ele se tornou um filho protegido, um filho espiritual do Padre Pio. Isso porque a finalidade principal do casamento é a geração da prole, como ensina o Papa Pio XI na encíclica Casti Connubii. Aqui tem o texto da encíclica do Papa Pio XI, que diz, em verdade, o próprio Criador do gênero humano, o qual, em sua bondade, quis servir-se do ministério dos homens para a propagação da vida, nos deu esse ensino quando, no paraíso terrestre, instituindo o matrimônio, disse aos nossos primeiros pais e, neles, a todos os futuros esposos, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Quer dizer, Deus podia fazer isso ele mesmo, criar seres, mas ele quis a participação dos homens nesse trabalho de encher a terra de futuras almas para o céu. Né? É o que diz a encíclica. Quer dizer, o Criador do gênero humano, o qual em sua bondade quis servir-se do ministério dos homens para a propagação da vida. Que fórmula bonita de ver a coisa, né? Se a gente visse as coisas dessa forma, como ficava fácil cumprir a doutrina católica, né? Esta mesma verdade, continuou o Papa, a deduz brilhantemente Santo Agostinho das palavras do apóstolo São Paulo a Timóteo, dizendo que a procriação dos filhos seja a razão do matrimônio. O apóstolo o testemunha em nos seguintes termos, eu quero que as jovens se casem. E como se lhes dissessem, mas por quê? Ele logo acrescenta, para procriarem filhos para serem mães de família. O que significa serem mães e pais de família, né? Isso está em Santo Agostinho, citado pelo Papa Pio XI na encíclica Casti Connubii. Bom, noutra ocasião, Padre Pio disse a uma pessoa casada e que não queria ter filhos, a pessoa falou, eu não quero ter filhos. Olha o que o Padre Pio disse para ele. Segurem-se, sentem bem na cadeira. Eu falei, eu acho que devia ter começado esse vídeo dizendo, olha, quem não está disposto a ouvir umas verdades, não assista esse vídeo. Né? A pessoa disse que casado não queria ter filhos. Ele falou, que a vingança do Senhor não caia sobre ti. Deus pode se vingar. Deus pode se vingar. E acho que todo mundo conhece algum caso que talvez tenha sido isso. Todo mundo conhece. E disse a outro, quando você se casou, olha que bonito isso aqui não é brincadeira. Quando você se casou, Deus decidiu quantos filhos lhe daria. Ou seja, quando alguém resolve casar com outra pessoa, naquele momento, Deus decide quantos filhos vai dar para aquela pessoa. E aí é a parte do casal.
ter ou não ter os filhos, mas Deus já decidiu. Então, o verdadeiro casal católico, ele precisa se perguntar, será que eu cumpri os desígnios de Deus? Será que tudo que Deus queria de mim nessa matéria foi cumprido ou não? Eu avisei que esse vídeo não ia ser fácil. Alguns dos pecados que incomodavam muito ao Padre Pio eram os pecados contra a maternidade, a limitação das famílias e os pecados contra a vida, aborto, eutanásia, reprodução assistida, inseminação artificial. Seria longo explicar aqui. Alguém vai dizer, mas por que tal coisa não pode, tal outra não pode? Bom, eu acho que é meio óbvio tudo isso aqui, né? Mas reprodução assistida, por exemplo, tem questões morais sérias, né? Porque se fecundam embriões em laboratório, etc., se escolhe os melhores. Só que naquela hora, quando se escolhe os melhores, aliás, isso aí é uma eugenia, né? É nazista isso aí, escolher os melhores, porque se condena aos outros. Os outros são incinerados, são jogados fora, são seres humanos. Aí ninguém fala de discriminação, sei lá o quê, né? Assassinato, né? Nazismo isso aí. Pecados esses que foram condenados pela Igreja inúmeras vezes, mais recentemente nas encíclicas Arcanum Divini Sapientiae, do Papa Leão XIII, em 1880, a já citada Casti Connubii, do Papa Pio XI, em 1930, Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, em 1968, e Evangelium Vitae, do Papa João Paulo II, em 1995. Portanto, uma sequência de papas reafirmando essa doutrina, né? Não apareceu nenhum aí que disse, olha, os outros estão todos errados, o que vale agora é isso. Até se ele fizesse isso, ele não poderia fazer. Porque aqui tem o magistério da igreja, o magistério tradicional da igreja. Quando vários papas ensinam a mesma coisa, aquilo torna-se infalível. O Padre Pio nunca quis desviar-se da doutrina católica tradicional. E nós também não. Por isso que eu lamento se para alguns esse vídeo foi um tremendo problema de consciência, mas cumprimos a nossa parte, imitamos o Padre Pio. O Padre Pio nunca quis desviar-se da doutrina católica tradicional, e eu peço ao Padre Pio a mesma coisa para cada um de nós, para cada um de nós. Se nós queremos salvar nossas almas, se nós queremos ser santos, nós precisamos seguir a doutrina católica. Não tem conversa. Não tem conversa. Está aí. Fim do suplício aí do vídeo, né? Assista um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, o link dele, vou deixar aqui na descrição. Padre Pio fala do aborto sem censura. Minha gente, esse vídeo não é brincadeira. Esse vídeo não é brincadeira. Mas é a doutrina católica tradicional, não tem conversa, né? Bom, se você gostou desse vídeo, dê seu like. Se você não gostou, dê seu dislike, né? O que a gente pode fazer? E não esqueça de ajudar esse apostolado se você tiver meios. Ajude. Se você quiser ser um filho protegido do Padre Pio, melhor ainda. Fiquemos agora com a Ave Maria por todos que assistiram esse vídeo e nas intenções privadas de cada um. E depois, a bênção do Padre Pio com a própria voz e a imagem dele. Salve Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fidei, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodate Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia,
àqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.